Olá, meu grupo, formado por Alane Lima, Gislaine Santiago, Laísa da Silva e Lidiane Feitosa, que sou eu, vamos abordar o conteúdo de Física, campo elétrico. Igual que vezes o que é campo elétrico? O campo elétrico ele pode ser definido como a força elétrica por unidade de carga. Isso quer dizer que o campo elétrico ele vai definir a direção da força elétrica que surge entre as duas cargas. Além disso, o campo elétrico ele é radial e pode apontar tanto para dentro quanto para fora da carga. Para as cargas de sinal negativo e positivo. Costumamos também chamar as cargas elétricas positivas de fontes de campo. Essas cargas elétricas, elas negativas, elas vão ter sumidouros. A fórmula do campo elétrico é definida como o E igual F igual Q ou F igual Q vezes o E. Esse E vai ser o campo elétrico como unidade em Newton por Coulomb. E o F é a força eletrostática com unidade em Newton e o Q é a carga elétrica com unidade em Coulomb. O campo elétrico é uma grandeza física e vetorial que vai medir um modo de força elétrica. Ele vai exercer sobre cada unidade a carga elétrica e vai colocar na região do espaço sobre uma influência de uma carga geradora de campo elétrico. Essa atração e repulsão elétrica, ela depende do sinal das cargas elétricas envolvidas. Essas cargas do mesmo sinal, elas sofrem repulsão elétrica, ao passo que as cargas de sinais diferentes sofrem atração. Resolvendo a questão sobre o campo elétrico. Um corpo elétrico, ele apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 elevado a 5 Newton, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Q colocada no ponto P. Aí aqui temos que E é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 Newton. Aí a gente tem que saber qual é esse F. Temos que Q é igual a 2 mc 2 vezes 10 elevado a menos 6. Essa vai ser a direção horizontal mais 2 sentidos da esquerda para a direita. Temos também que é a fórmula, que é igual a F vezes Q, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 5, que é igual a F 2 vezes 10 elevado a menos 6. E a gente vai calculando um F igual a 6 vezes 10 elevado a 5 e vezes 10 elevado a 6. Quando calculamos dá 12 vezes 10 menos 1, assim a gente tem que o F é igual a 1,2 Newton. O campo elétrico está associado a uma grandeza vetorial chamada vetor campo elétrico, a qual trata-se de uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Dessa forma, o vetor campo elétrico é a região ao redor de uma carga positiva ou negativa, na qual se coloca um corpo eletrizado. Este ficará sujeito a diferentes intensidades de força elétrica. Em relação ao sentido do vetor campo elétrico, ele tem a mesma direção de que a força elétrica e mesmo sentido quando a carga de prova for positiva e sentido contrário quando a carga de prova for negativa. Através da imagem ao lado, podemos vir a considerar, através dela, um campo elétrico gerado por uma carga uniforme Q, onde é colocada uma prova de carga Qzinho sobre esse campo elétrico, e ela ficará sujeita a uma força de natureza elétrica, onde pode ser calculada a sua intensidade usando uma fórmula que é F é igual a Qzinho vezes E. Um ponto no espaço em que atua um campo elétrico. O vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda e intensidade 10 elevado a quinta Newton por Coulomb.
coloca-se nesse ponto uma carga uniforme de -2 microcoulomb. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que atua nessa carga. Dada a questão, para resolver, a gente só precisa trocar primeiramente microcoulomb por 10 elevado a -6. E usando a fórmula, vamos chegar ao resultado da força que atua na carga. Usando a fórmula de F é igual a Q vezes E, onde ficará F é igual a 2 vezes 10 elevado a -6 vezes 2 vezes 10 elevado a quinta. Então, F é igual a 2 vezes 10 elevado a -1 newton, ou a força ela poderá ser também a 0,2 newtons. A imagem ao lado significa a questão dada, onde esse ponto de P será o vetor campo elétrico. Linhas de força são representações imaginárias de como se encontra o campo elétrico de um módulo. E em relação ao vetor campo elétrico, elas são tangentes em cada ponto. Algumas características e condições das linhas de força. A primeira é que a proximidade entre as linhas de força elas determina a intensidade do campo elétrico naquele ponto. Ou seja, quanto maior o espaço entre elas, o menor o valor do campo elétrico. A segunda é que as linhas de força são sempre abertas, ou seja, não se fecham sobre si. Terceira, as linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica, pois elas saem de cargas positivas e entram em cargas de sinais negativos. Quarta, se o campo elétrico local for nulo, não haverá linhas de força na região. Quinta, duas ou mais linhas de força não se cruzam, uma vez que elas já representam a soma vetorial dos campos elétricos naquele ponto do espaço. Sexta, quando uma carga elétrica move-se na direção de uma linha de força, a força elétrica realizará trabalho sobre ela, transformando a energia potencial elétrica em energia cinética ou vice-versa. Sétima, quando uma carga elétrica move-se em uma direção perpendicular a uma linha de força, a força elétrica não realizará trabalho sobre ela, e dessa forma, tanto a sua energia potencial elétrica quanto a sua energia cinética devem permanecer constantes. Dada a questão, podemos perceber e relembrar que as linhas de campo elétrico elas saem de uma carga positiva e entram em uma carga negativa. Ou seja, se as linhas estão saindo da carga A, elas são positivas e as cargas que estão entrando, que é B, estão negativas. Ou seja, a resposta correta é a letra B, positiva e negativa. Bom, considerando o fato de que na natureza as cargas elétricas elas só existem associadas às partículas, é possível afirmar que a maior parte do espaço está isento de carga, está livre de carga. Então, como consequência, os campos elétricos eles são compostos por essas cargas, pelos efeitos dessas cargas, e a cada partícula carregada, a posição da partícula pode interferir no campo elétrico. Independente dessa interferência, isso pode ser solucionado com a utilização de densidade de carga, que com a utilização da identidade de carga, é possível saber a quantidade de carga elétrica por volume, por área, pelo comprimento, pelos tipos de cargas, pela densidade volumétrica, pela densidade superficial e pela densidade linear. Então, dentre essas cargas citadas, a densidade superficial tem sua fórmula utilizada pelo Sistema Internacional. Sua fórmula é essa que está sendo exposta, onde o Q representa a carga elétrica total, dividida pela área total, representada pelo A,
E o outro símbolo é a densidade superficial média de carga. A densidade superficial ela é representada por a letra O, com esse tracinho em cima, que na verdade se chama sigma. Ou seja, a densidade superficial ela é igual a carga dividido pela área. Tendo em mente que a carga, a unidade de medida de carga é coulomb e a unidade de medida da área é metros quadrados. Como já temos em mente o conceito de campo elétrico, basta aprendermos agora por que é chamado de uniforme. Bom, quando trabalhamos com carga elétrica pontiforme, como a que vimos anteriormente, que é só um pontinho eletricamente carregado, seu campo elétrico vai diminuindo conforme ganha distância da carga. Porém, quando trabalhamos com placas, que é o caso do campo elétrico uniforme, o campo elétrico ele não varia em relação à distância, por isso é chamado de uniforme. A letra O, com esse tracinho em cima, é o símbolo de densidade superficial. Ela é medida com a razão carga dividido por área. É interessante lembrar que carga, a unidade de medida dela vai ser coulomb, enquanto a unidade de medida de área será metro quadrado. Quando trabalhamos com campo elétrico uniforme, também podemos considerar que o campo elétrico ele também pode ser gerado por uma placa infinita. Nesses casos, para você calcular o campo elétrico dessa placa infinita, você vai usar essa fórmula da esquerda, onde diz que E é igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon, no caso de ser uma única placa. Já no caso de ser duas placas infinitas, para calcular o campo elétrico, você vai precisar ter a resultante das duas placas, que é campo elétrico igual a sigma dividido por epsilon. Muitas vezes, o valor da força elétrica é muito maior que o valor da força-peso, podendo ser desprezadas as ações gravitacionais. Nesses casos, nós podemos igualar a força-peso à força elétrica, dizendo que M vezes A é igual a Q vezes E, que é justamente P, força-peso, igual a FEL, força elétrica. Há também situações onde a força não pode ser desprezada. Nesse caso, é necessário se fazer uma soma vetorial, onde vamos fazer a força maior menos a força menor. Agora vamos a resolução de alguma questão. Essa questão foi tirada de uma prova da PUC 2010. A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas também eletrizadas, como mostra a figura a seguir. Para conseguir isso, regulava a diferença de potencial entre as suas placas, alterando, consequentemente, a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Suponha que, em uma das suas medidas, a gota tivesse um peso de 2,4 vezes 10 a menos 13 N e uma carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 a menos 19 C. Desconsiderando os efeitos de ar existentes entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Nesse exercício, o importante é que a gente descubra qual é o sentido do campo elétrico. Para isso, nós podemos igualar a força-peso à força elétrica, porque assim será bem mais simples, tendo em vista que o exercício já deu o valor da força-peso e o valor da carga. Substituindo esses valores,
nós temos que a força-peso é igual a 2,4 vezes 10 a menos 13, que é igual a carga, que é 4,8 vezes 10 a menos 19 vezes o campo elétrico. Dessa forma, é muito mais fácil se a gente isolar o campo elétrico e passar a força-peso para o outro lado, dividindo pela carga. Solucionando esse cálculo, o que resta é que o campo elétrico é igual a meio vezes 10 elevado a 6. Concluindo essa operação inteira, temos que o resultado é igual a campo elétrico, que é igual a 5 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb.